Graça e paz, meus irmãos, é um grande prazer estar com você aqui, você que está nos vendo pela EBD virtual, e nós estamos felizes por estar com você. Hoje é a nossa lição 13, né, da nossa revista Compromisso, e hoje o título da lição é O Reino Único, o fim de Judá, de Jeoiaquim a Zedequias. Muito bem. Vamos fazer aqui uma rápida lembrança de algumas coisas importantes. Vamos falar um pouquinho do rei Josias. Você ouviu falar dele na última lição, né? Josias, só o finalzinho que eu quero lembrar com você. Josias foi um rei imensamente importante. Por quê? Porque ele foi um rei segundo o coração de Deus. E a Bíblia diz que ele tinha um coração ainda mais reto, servia a Deus com mais interesse do que Davi. Isso nos chama atenção. Porque Davi foi um rei extraordinário, foi um homem segundo o coração de Deus, foi um homem que o próprio Deus escolheu ele para ser rei, né? Não foi o povo que escolheu, mas Deus que mandou o seu profeta Samuel lá na casa de Jessé, e foi apresentado diante dele 7 filhos, diante de Samuel. Jessé apresentou 7 filhos, e não era nenhum dos 7, porque Deus rejeitou os 7, e o 8º era o rei que Deus gostaria de colocar sobre o seu povo, mas ele estava pastoreando ovelhas. Então chamam Davi é escolhido e ungido rei, e ainda passa um bom período sendo perseguido por Saul. Depois ele é entronizado. Quer dizer, é um rei que Deus testifica que ele era um rei que servia a Deus com interesse, com o coração completo. E a gente vai ver que Josias, a Bíblia vai testificar que ele foi um rei que tinha um coração mais perfeito ainda que o rei Davi. Então isso nos leva a ver, a estranhar o fim de Josias. Eu quero falar com você sobre isso, porque Josias ele vai acabar por causa de um erro dele, por causa de uma decisão de não cumprir a vontade de Deus. Ele fez a vontade de Deus de maneira maravilhosa, né, durante muitos anos. Ele tira toda a idolatria, ele foi um rei corajoso, combateu todos os idólatras, todos os profetas de Baal, todos os profetas de outros deuses, dos demônios que naquela época Israel estava servindo. Mas ele vai errar porque ele vai para uma guerra que Deus não tinha chamado ele, né? Se meteu numa guerra aonde o rei do Egito, o faraó Neco, estava indo contra Carquemes, que era uma cidade da Síria, e ele estava, o faraó Neco, o rei do Egito, estava travando uma guerra contra o rei da Síria, que não tinha nada a ver com o rei de Israel. E ele se mete nessa guerra, né? E Deus usa a boca, nós vamos ver agora, Deus usa a boca do próprio faraó Neco, que não era filho de Deus, que não era servo de Deus, que não conhecia Deus, mas Deus se revela de alguma maneira para ele. E através da boca desse ímpio, Deus avisa o seu servo, né, o rei de Judá, o rei Josias, que aquela guerra não era para ele se meter. E ele não ouve. E aos 39 anos ele morre. Então você vê que mesmo um homem de Deus, um rei dedicado ao Senhor, que a Bíblia vai testemunhar que tinha um coração mais perfeito ainda que Davi, ele, por causa de uma dureza de coração, ele morre. Foi para o céu, foi um rei maravilhoso, deve ter recebido o seu galardão no céu, mas infelizmente, né, por causa de uma desobediência, ele morre cedo. Isso nos mostra que a nossa salvação não é alguma coisa que eu posso acumular, né? Acumular durante, eu vou fazer a vontade de Deus durante 20 anos e no finalzinho não vou fazer mais não. Não, eu tenho que fazer a vontade de Deus o tempo todo, né?
porque ele teve os seus dias abreviados por uma desobediência, porque o diabo entrou na vida dele por uma brecha. Então deixa eu ler para você aqui o verso 21 de 2 Crônicas 35, né? O faraó Neco vai advertir ele, vai advertir o rei Josias. Diz assim o verso 21 de 2 Crônicas 35. Neco, porém, mandou-lhe mensageiros dizendo: que tenho eu que fazer contigo, rei de Judá? Não é contra ti que venho hoje, mas contra a casa a qual faço guerra, que era o rei da Síria, né? E Deus manda que me apresse. Deixa de te opores a Deus. Olha um ímpio falando para o servo de Deus, rei de Judá. Deixa de te opores a Deus que está comigo, para que ele não te destrua. Quer dizer, Deus manda um recado para o seu servo, Josias, através da boca do ímpio, né? Do rei do Egito, faraó Neco, um rei que servia demônios, feiticeiro, e Deus usa este homem ímpio para poder tentar desviar do intento errado o seu servo Josias. Mas a Bíblia vai dizer que ele vai endurecer o coração, endurecer a cerviz, né? Endurecer a cerviz é o pescoço, né? Aqui essa parte, quando a Bíblia fala em endurecer a cerviz, é se manter reto no propósito errado. Eu não vou ser maleável, eu vou levantar a cabeça no meu orgulho e continuar no meu propósito contra a vontade de Deus. Então ele endurece a cerviz e não quer ouvir o aviso de Deus e morre cedo, com 39 anos, apesar de ter sido um rei extraordinário, né? Aí quem vem no lugar dele é o filho dele, né? Joacás, seu filho, vai reinar em seu lugar. Ele tem 23 anos quando começa a reinar e reina somente 3 meses em Jerusalém. Tudo isso, irmãos, você já viu na lição passada. Eu estou só lembrando você. Então Joacás vai reinar 3 meses em Jerusalém e depois vai ser deposto. E aí quem vai reinar em lugar dele, né? Depois do rei do Egito depor Joacás, o condena a pagar um tributo, né, de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. E Joacás é levado para o Egito e Neco coloca Eliaquim no lugar dele, né? Eliaquim vai também ter o nome de Jeoaquim ou Jeoiaquim. Algumas traduções é Jeoaquim, outras traduções vão falar Jeoiaquim, com I, né? E aí nós vamos agora começar a nossa lição, que é o reinado de Jeoiaquim, que vai reinar 11 anos sobre o reino de Judá, em Jerusalém, né? Eu queria te convidar a abrir a Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 23. Deixa eu colocar aqui, 2 Reis 23, a partir do verso 34. Eu vou ler para os irmãos aqui. Olha só o que está escrito. Também faraó Neco constituiu rei a Eliaquim, filho de Josias, em lugar de Josias, seu pai, e lhe mudou o nome em Jeoiaquim. Porém levou consigo a Joacás, que conduzido ao Egito, ali morreu. Então, Jeoiaquim, ou Jeoaquim, vai ser o segundo filho de Josias a reinar, tá certo? O primeiro é Joacás, que reina apenas 3 meses. É levado lá para o Egito, por faraó Neco, e morre lá. E o próprio faraó Neco vai colocar no reino de Judá, porque ele tem domínio sobre esse reino, ele venceu esse reino, então ele vai colocar o rei que ele quer. Ele vai colocar o irmão de Joacás e vai colocar esse rei para reinar lá, tá certo? Que é
o nosso Jeoiaquim. Vamos ler então, verso 35 diz assim: e Jeoiaquim deu a Faraó a prata e o ouro, porém impôs à terra uma taxa, para fornecer esse dinheiro conforme o mandato de Faraó. Exigiu do povo da terra, de cada um, segundo a sua avaliação, prata e ouro para dar a Faraó Neco. Quer dizer, Jeoiaquim, ele começa a tirar dinheiro do povo, né? De acordo com as posses de cada um, ele começa a exigir prata e ouro do povo para repassar ao Faraó Neco, que estava subjugando a terra, tinha ganhado a guerra e agora tinha o direito legal de despojo, de exigir, e ele tinha exigido 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Então o rei tinha que tirar de alguma coisa, ele não tinha mais, o país estava saqueado, estava empobrecido, e ele tira do próprio povo. Ele exige que cada um desse tributos altos para que ele pudesse repassar a Faraó Neco. O verso 36 diz assim: Jeoiaquim tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zebida, filha de Pedaías de Ruma. 37 diz assim: ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo que os seus pais haviam feito. Agora vamos passar para o capítulo 24 e vamos ler até o verso 7, tá bom, irmãos? Nos seus dias subiu Nabucodonosor, quer dizer, nesse ínterim, aonde ele estava debaixo do jugo do faraó Neco, do Egito, Nabucodonosor sobe sobre toda aquela região e invade todos aqueles países daquela região ali, e invade também o reino de Judá. Então o faraó Neco perde o controle de Judá, porque Nabucodonosor, o rei dos caldeus, era muito mais poderoso e invade toda aquela região. E aí Jeoiaquim não vai ser mais servo de faraó Neco, mas vai ser servo do próprio Nabucodonosor, rei dos caldeus, conforme Deus já tinha profetizado, né? Através do profeta Jeremias. Se você for lá em Jeremias, você vai ver que por causa da obstinação de Judá, por causa dos pecados de Judá, agora ele iria para o exílio da Babilônia, para ser corrigido. Israel foi muitos anos antes para a Síria, o reino do norte, e lá ele não volta mais como reino, não volta mais como povo de Deus. Quando ele volta como os samaritanos, que é um povo misto, um povo idólatra, né? Um povo de outras terras que vai voltar para habitar em Samaria. Quer dizer que não era o povo de Israel, do reino do norte, que volta para Samaria, mas um povo idólatra, pagão, que adorava demônios, que vai voltar para Samaria. Então você vê que o reino do norte vai ser completamente dizimado, e isso foi há muitos anos antes, e agora é a vez de Judá. Só que Judá, ele vai para o exílio e vai ser corrigido, e vai passar 70 anos no Egito. 70 anos começa a volta, não é 70 anos, 70 anos começa a volta para Jerusalém, vai durar mais 110 anos essa volta, não é uma coisa que vai acontecer com 70 anos e vai, não, começa no fim de 70 anos, na Babilônia, e nesse fim dos 70 anos na Babilônia, quando completa 70 anos, começa uma volta progressiva. Primeiro com Zorobabel, Neemias, Esdras, e durante 110 anos o povo vai voltando para Jerusalém, ok? Então deixa eu ler aqui. Nos seus dias subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, e Jeoiaquim ficou sendo seu servo por 3 anos, mas depois se rebelou contra ele. Então ele aceita o jugo do rei da Babilônia, Nabucodonosor, durante 3 anos, e depois ele se rebela, ok? Ele se rebela. Então olha só o que o verso 2 diz. Então o Senhor, o nosso Deus, enviou contra Jeoiaquim tropas dos caldeus, tropas dos sírios, tropas dos moabitas e tropas dos filhos de Amon, e as enviou contra Judá, para o destruírem conforme a palavra que o Senhor falara por intermédio de seus servos, os profetas. Está dizendo que o próprio Deus estava disciplinando o seu povo,
E ele estava usando nações ímpias para fazer essa disciplina. Muitas vezes Deus usa o diabo, né? Porque Deus usa quem Ele quer. Ele é todo poderoso, Ele tem os seus planos. E muitas vezes o diabo é usado para fazer um propósito de Deus. E o diabo nem sabe disso, só entende depois no final. Assim como o próprio diabo queria matar Jesus. E na verdade o diabo só estava cumprindo aquilo que Deus tinha pré-ordenado, né? Quer dizer, ele queria que o seu filho Jesus morresse por nós. E o diabo estava querendo matar Jesus na cruz, e era exatamente esse o plano de Deus, que ele morresse por nós, né? Uma morte substitutiva, expiatória, propiciatória. E o diabo estava sendo usado pelo próprio Deus, e o diabo nem sabia disso. Então aqui é a mesma coisa. É Deus que vai lançar essas nações contra o seu povo Judá, para que ele pudesse disciplinar o seu povo. Essa ida para a Babilônia já estava prevista, os profetas já tinham dito isso. Então o verso 3 diz: foi na verdade por ordem do Senhor que isto veio sobre Judá, para removê-lo de diante da sua face, por causa de todos os pecados cometidos por Manassés. Manassés foi um rei que reinou durante muitos anos, mais de 50 anos, né? Eu não me lembro agora se foi 52 ou 55, um dos dois, 52 ou 55 anos, e trouxe muito crime de sangue, muitas vidas foram mortas, sangue inocente, e por causa desse rei iníquo, Deus, ele toma a decisão, né, de levar realmente para o exílio, por causa das iniquidades do povo, né, do povo de Judá, que era capitaneado, dirigido por esse rei iníquo, Manassés. Ele toma essa decisão. Quer dizer, desde o tempo de Manassés, essa decisão já tinha sido tomada por Deus. E agora ele está cumprindo a decisão que há anos antes, desde o reinado de Manassés, que era filho de um bom rei, né, de um rei que serviu a Deus com um bom coração, mas foi um mau rei. Manassés foi um mau rei, que o pai dele era Ezequias, né? Então desde Manassés que a decisão do exílio tinha sido tomada. E aí o verso 4 diz: bem como por causa do sangue inocente que ele derramou, pois encheu Jerusalém de sangue inocente. Olha o sangue inocente, assassinato de pessoas inocentes. E por isso o Senhor não quis perdoar. Quer dizer, é o que eu já falei, a decisão de levar para o exílio não foi uma coisa daquela época de Zedequias, de Joaquim, de Jeoiaquim, né, do próprio Joacás ou de Josias. Era uma decisão que tinha sido tomada antes, já desde o tempo de Manassés. O verso 6 diz: Jeoaquim dormiu com seus pais, e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Então Jeoaquim, que era filho de Josias, ele vai reinar 11 anos. E quando ele morre, Joaquim, seu filho, vai reinar em seu lugar. O verso 7 diz: o rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei da Babilônia tinha tomado tudo quanto era do rei do Egito, desde o rio do Egito até o rio Eufrates. Quer dizer, Faraó Neco não vai mais dar trabalho para ajudar, porque ele não tinha poder contra o próprio rei da Babilônia, que era Nabucodonosor, né? Ele já tinha problemas suficientes com o rei da Babilônia, e ele não ameaçava mais nenhum outro país ali da região. Então nós vamos ver agora o reinado de Joaquim, que vai ser um reinado muito curto, de 3 meses, né? Diz assim o verso 8: então Joaquim é filho de Jeoaquim, ok? Que é sobrinho de Joacás, que é neto, né, de Josias, ok? Tinha Joaquim 18 anos quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. O nome da sua mãe era Neusta, filha de Eunatã de Jerusalém. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo que o seu pai tinha feito. Então, eu quero falar de um detalhe aqui importante, que esse verso de 2 Reis 24:8, ele vai falar que ele tinha 18 anos quando começou a reinar, né? Já no outro, em 2 Crônicas 36:9,
ele vai falar que tinha 8 anos. Então Joaquim tinha 18 anos quando começou a reinar, ou tinha 8 anos quando começou a reinar? Qual é o certo? Houve erro na Bíblia? Irmãos, a Bíblia é inerrante, não tem erro, né? Mas quando fala disso, está falando dos originais, que foi escrito em hebraico, o Velho Testamento, e no grego, o Novo Testamento. Então, quando você copiava para outras línguas, né? Quando você copiava o texto, porque naquele tempo não tinha impressora, você tinha que copiar à mão. Obviamente, um copista, que eram as pessoas que copiavam o manuscrito à mão, eles podem ter cometido um erro, porque o número 18 e o número 8, a diferença é por um tracinho, uma coisa bem pequena. Então, provavelmente, um dos copistas fez esse erro. Na verdade, ele tinha 18 anos quando começou a reinar, ok? Esse texto de 2 Reis é o correto. Agora, outra explicação também pode ser que ele estava se referindo, quando ele fala 8 anos lá em 2 Crônicas, é porque ele pode ter ficado como corregente, ou seja, ele reinou junto com o pai. Então ele estava junto com o pai durante 10, 11 anos, que foi o reino do pai, e depois ele reinou sozinho a partir dos 18 anos. Então existem essas duas explicações, qualquer uma delas é uma explicação plausível. Ou houve um erro do copista no tracinho, entre 8 e 18, e ele errou quando falou 8, porque ele começou a reinar com 18, ou se estava considerando ele como corregente, ou seja, com 8 anos ele acompanhou o pai no reinado, né, regeu junto com o pai para aprender, e aos 18, quando o pai morre, ele assume. Quando o pai é deposto, né, e ele vai assumir o reinado, e vai reinar somente 3 meses, né? Então, essa é a explicação. O verso 9 vai dizer que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. O verso 10 vai dizer: naquele tempo os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, subiram contra Jerusalém e a cidade foi sitiada. Ok? Então, Nabucodonosor, ele sobe contra Jerusalém e a cidade sitiada. Quando fala que a cidade sitiada, ela é cercada. As cidades tinham muros, Jerusalém tinha um grande muro externo. Então a cidade é cercada para quê? Para que não entre mais nenhum tipo de alimento, nenhum tipo de bebida, né, de água. As fontes de água eram interrompidas. O cerco era feito para que o povo se rendesse depois de um tempo. Então o verso 11 vai dizer: e Nabucodonosor, rei da Babilônia, chegou diante da cidade quando já os seus servos a estavam sitiando. Quer dizer, ele manda o exército primeiro, depois Nabucodonosor chega. Primeiro chega o exército. Depois de um tempo, ele vai pessoalmente para poder render a cidade de Jerusalém. Então saiu Joaquim, rei de Judá, ao rei da Babilônia, ele e sua mãe e seus servos, e seus príncipes e seus oficiais, os ministros de Estado, aqueles que reinavam com ele, e no ano 8º do seu reinado, o rei da Babilônia o levou preso. Ok? No reino 8º do reinado, não de Joaquim, porque Joaquim estava reinando somente 3 meses, mas sim de Nabucodonosor. E tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e despedaçou todos os vasos de ouro que Salomão, rei de Israel, fizera no templo do Senhor, como o Senhor havia dito. E transportou toda a Jerusalém, como também todos os príncipes e todos os homens valentes. Deu 1000 cativos, e todos os artífices e ferreiros, ninguém ficou senão o povo pobre da terra. Esse era um costume, que quando você tomava posse da cidade, você levava os príncipes, levava os ricos, levava as pessoas cultas, levava os oficiais, os ferreiros, aqueles que sabiam fazer algum ofício, né? E deixava somente o povo pobre mesmo, porque não ia fazer diferença, o povo pobre não ia ter estrutura para poder se rebelar. Então levava os principais e deixava o povo pobre da terra e levava todo mundo para a Babilônia preso.
O verso 15 diz: assim transportou Joaquim para a Babilônia, como também a mãe do rei, as mulheres do rei, os seus oficiais e os poderosos da terra. Ele os levou cativos de Jerusalém para a Babilônia. Todos os homens valentes, em número de 7.000. Quando fala nome, os homens valentes, está falando da flor do exército de Joaquim, ok? Dos principais. Todos eles robustos e destros na guerra. A estes o rei da Babilônia levou cativo para a Babilônia, e o rei de Babilônia constituiu o rei em lugar de Joaquim a Matanias, seu tio paterno, e lhe mudou o nome em Zedequias. Então, outra também aparente contradição, que vai ter um texto que vai falar que Zedequias, ele vai ser... um texto fala que ele é tio de Joaquim, e um outro texto vai dizer que ele é irmão de Joaquim. Provavelmente o erro de um copista, mas na verdade ele é o quê? Ele é tio de Joaquim, porque Zedequias vai ser o terceiro filho de Josias que vai reinar, tá certo? Primeiro Jeoacás, depois Jeoaquim, e agora Zedequias vai ser o terceiro filho de Josias a reinar. Então Joaquim era filho de Jeoaquim, sobrinho de Zedequias. E aí a gente começa o reinado de Zedequias. Eu quero fazer ali o acompanhamento em 2 Crônicas, que é melhor para a gente poder fazer esse acompanhamento. Tá bom? Vamos ali para ver o reinado de Zedequias. Vamos mudar aqui de 2 Reis, vamos para a 2 Crônica. E vamos ver aqui. Deixa eu colocar aqui na minha Bíblia. 2 Crônicas. Ok. Capítulo 36. O último capítulo de 2 Crônicas, a partir do verso 10, né, que é sobre o reinado de Zedequias. O verso 10 diz assim: na primavera seguinte, o rei Nabucodonosor mandou que o levassem para a Babilônia, juntamente com os vasos preciosos da casa do Senhor, e constituiu a Zedequias, irmão de Joaquim. Aí fala irmão de Joaquim, rei sobre Judá e Jerusalém. Essa palavra irmão é uma palavra mais genérica, que é para dizer que ele era parente de Joaquim, no hebraico. E na verdade, ele não era irmão. A palavra correta, o texto correto, está naquele que nós lemos agora em 2 Reis. Ele era tio de Zedequias. Ele era filho de Josias, irmão de Jeoaquim, que foi pai de Joaquim. Então ele leva Joaquim preso, leva ele lá para a sua cidade, lá em Babilônia, né? E coloca Zedequias, seu tio, para reinar. Tinha Zedequias 21 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Ele vai reinar a mesma quantidade de anos que o irmão, seu antecessor, antes de Joaquim, né? Seu sobrinho, vai reinar 11 anos. Jeoaquim reina 11 anos, Joaquim, seu filho, vai reinar 3 meses, e agora, tio de Joaquim, irmão de Jeoaquim, vai reinar mais 11 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus. Então, esse rei Zedequias vai ser o último rei. Depois acaba. Deus, ele ordena que Nabucodonosor leve o seu povo de Judá para o exílio. Então, vai ser o 20º rei de Judá. O reino de Israel teve 19 reis. O reino de Judá teve 20 reis. Então, Zedequias vai ser o 20º rei que vai reinar sobre Judá, e vai ser o último rei. Ok? Então, ele fez o que era mal diante dos olhos do Senhor, e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que lhe falava da parte do Senhor. Jeremias vai ser usado por Deus para confrontar esses últimos reis, né? Desde Jeoacás, sobre a maldade de Judá, para que eles se arrependessem, e eles não se arrependem, então vão todos para o exílio. Verso 13 diz: também rebelou-se contra o rei Nabucodonosor, que o tinha juramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz, o pescoço. Lembra que eu te falei? Ele coloca o pescoço reto na sua obstinação, não ouve a Deus, não é flexível para se humilhar diante de Deus.
é uma maneira de se falar, endurece a cerviz, né? Ele fica obstinado, ele não ouve Deus e se vira contra o rei Nabucodonosor, e o próprio rei estava mandando Nabucodonosor, né? Obstinou no seu coração para não voltar ao Senhor Deus de Israel. Verso 14, além disso, todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam cada vez mais a sua infidelidade, seguindo todas as abominações dos gentios, e profanaram a casa do Senhor que ele tinha santificado para si em Jerusalém, né? Eu quero te levar aqui rapidamente a 2 Reis 25, para a gente ver o fim do rei Zedequias, porque esse texto até o 21 não vai dizer especificamente o fim. Então eu quero voltar para 2 Reis 25, nós vamos voltar aqui para 2 Reis, capítulo 25, que nós vamos ver um texto paralelo, do 1 ao 12, nós vamos ver o fim que teve Zedequias, tá bom? E sucedeu que ao 9º ano do seu reinado, de Zedequias, no 10º dia do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém com todo o seu exército e se acampou contra ele. Levantaram contra ela tranqueiras em redor. Quer dizer, o próprio rei vem e faz um cerco, porque ele tinha colocado Zedequias para ser o seu representante lá, e Zedequias acaba se rebelando. Então o próprio Nabucodonosor vem para resolver o problema de maneira definitiva. Ele não ia dar mais chance para Zedequias, para o povo de Judá. E ele veio para destruir, para levar cativo o povo. Se o domínio de Babilônia antes foi feito gradativamente, agora a pancada era forte. Agora veio para definir a situação, tá certo? Verso 2 diz, e a cidade ficou sitiada até o 11º ano do rei Zedequias. Então ele vem no 9º ano, né, no 10º mês, e a cidade fica sitiada até o 11º ano, quer dizer, mais ou menos 2 anos, do 9º ano até o 11º ano, 2 anos de cerco, para que a cidade fosse enfraquecida, não entrasse comida, não entrasse alimento, a água não chegasse. Então eles ficaram em aperto. Aos 9 do 4º mês, a cidade se via tão apertada pela fome que não havia mais pão para o povo da terra. Os irmãos estão ouvindo um canarinho belga aí, que é o meu canário que está na cozinha, está cantando, tá, irmão? Ele de dia é difícil segurar ele. De noite a gente apaga a luz na cozinha e a gente consegue controlá-lo, mas de dia ele não para de cantar. Então a cidade foi arrombada, verso 4, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta entre os 2 muros, a qual estava junto ao jardim do rei, porque os caldeus, pessoal lá da Babilônia, estavam contra a cidade em redor, e o rei se foi pelo caminho de Arabá. Então os homens de guerra, o exército principal do rei Zedequias foge, e Nabucodonosor vai mandar o seu exército para capturar não só Zedequias, mas todos esses homens de Zedequias, o seu exército que fugiu, né? Todos esses homens que fugiram, para trazer de volta. Verso 5 diz, mas o exército dos caldeus perseguiu o rei e os alcançou na campina de Jericó, e todo o seu exército se dispersou. Então prenderam o rei Zedequias e o fizeram subir a Ribla, ao rei de Babilônia, o qual pronunciou sentença contra ele. Vamos ver a sentença agora. Eles degolaram os filhos de Zedequias, olha só. Porque se ele tivesse ouvido o profeta Jeremias, ouvido a Deus e feito a vontade do próprio rei de Nabucodonosor, porque o rei de Nabucodonosor estava disciplinando o povo de Judá por orientação do próprio Deus. Era Deus que queria levar o povo para cativeiro, para ensinar o seu povo, para punir os pecados do seu povo, para que ele voltasse um povo purificado. Ele não teria perdido os seus filhos. Ele vai ter os seus olhos vazados, vai ficar cego, vai ser preso, vai ser levado para a Babilônia. Mas se ele tivesse entregue antes, o próprio Jeremias vai falar sobre isso, vai dar oportunidade para ele. Se você for lá em Jeremias, vai ler, você vai ver que Jeremias, através da sua palavra, ele
ele mostra que Deus estava dando chance para Zedequias se submeter à Babilônia, porque era da vontade de Deus esse cativeiro, mas Zedequias, ele endurece a cerviz e não ouve Deus. Então degolaram os filhos de Zedequias à vista dele e vazaram-lhe os olhos, ou seja, furaram os olhos do rei Zedequias, ataram-no com cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. Então o fim dele é muito triste, né? Ele vai ser levado cego, os filhos dele vão morrer e ele vai ser levado preso para Babilônia. Meus irmãos, nós vamos parar por aqui e eu quero te agradecer por esse tempo que nós tivemos juntos. Que o Senhor te abençoe, que você possa ser um cumpridor da palavra de Deus, possa estar sendo edificado cada vez mais pela palavra, o Espírito Santo te leve a cumprir a palavra e seja um filho obediente ao Senhor, para que a tua vida te vá bem e que nós não caiamos nos erros desses últimos reis de Judá que não ouviram a palavra de Deus e por isso tiveram consequências terríveis, né, sobre as suas vidas. Deus te abençoe em nome de Jesus.